Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria! Estamos aqui para mais um curso de aprofundamento na catequese e desenvolvimento humano. Hoje nós vamos conversar sobre um estudo bíblico catequético de uma figura importantíssima para a Igreja, São Paulo Apóstolo, um missionário vigoroso, um missionário forte, coluna, base da nossa fé, da nossa Igreja. E é sobre ele que nós vamos detalhar, tentar entender um pouco a sua história, sua vocação, seu ardor missionário e a primeira viagem que ele faz. Então é com esse espírito de alegria, com esse espírito de desejo de ser missionários também, que vamos iniciar esse curso. Lembrando que durante o curso eu te aconselho a trazer caneta, um caderno, a sua Bíblia. Esses 3 instrumentos são suficientes. Durante o curso é importante também, se você ficou com alguma dúvida, teve algum momento que você não conseguiu entender, volte o vídeo, comece a estudar novamente ou deixe uma pergunta aqui abaixo. Nosso suporte está pronto para te responder, está pronto para falar contigo. Então não fique com a dúvida no coração, mas prepare-se. Prepare-se para poder receber a ação do Espírito Santo. O cristão católico hoje, ele precisa se formar. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde falar dos valores cristãos começam a ser absurdos, começam a ser propostas, podemos dizer, malucas na cidade. Você dizer certas situações, certas defesas que nós fazemos, por exemplo, com relação à vida, hoje já é passível de perseguição. Então é muito importante que o cristão conheça a sua história, conheça a sua doutrina e compreenda a força dos personagens que nós tivemos, que não são pessoas irreais. Paulo, por exemplo, que nós vamos estudar hoje, não é um conto, não é uma fábula, é um homem como nós, de carne e osso, só que com uma dose de coragem gigantesca de anunciar o Evangelho. Uma dose de coragem capaz de dar a sua vida pela palavra de Deus. E é para isso que nós estudamos, para gastar a nossa vida. De nada adianta termos o conhecimento adquirido e não gastarmos a vida. De nada adianta também fugirmos e não queremos estudar. Quantas vezes isso acontece, né? É melhor não estudar, melhor não saber do que se comprometer, né? Para muitos acontece isso. Então, é a partir desse ponto que nós vamos pedir a oração do Espírito Santo de Deus para que nos dê força, coragem e ânimo para iniciarmos os nossos estudos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos consagrar também este nosso momento de estudo à Virgem Maria, para que ela, com o seu manto, nos cubra e nos ajude melhor a compreender e a entender aquilo que o Senhor vai nos apresentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é com grande alegria que nós começamos esse curso. E vamos começar com algumas ponderações. Por que estudar Paulo? Talvez possa surgir essa pergunta. De todos os personagens, por que a Catequese de Desenvolvimento Humano resolveu preparar um curso direcionado justamente a este apóstolo? Imagine que dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 14 são escritos por ele.
Isso levando em consideração que ele escreveu Hebreus também. Isso é uma conversa para outro momento. Existem alguns estudiosos, exegetas, que dizem que ele não escreveu, outros que ele escreveu, mas isso não é o nosso assunto principal. Nós conversamos sobre isso. Mas imagine, 27 livros ele escreveu 14. É de uma influência muito grande o pensamento paulino dentro da nossa história, da história da igreja. A igreja nascente, a igreja começando a dar os seus primeiros passos ali, tem uma influência gigantesca do pensamento deste homem. Existem alguns historiadores não católicos, não crentes, que ousam dizer que Paulo inventou o cristianismo, que ele criou o cristianismo. Isso é bobagem. Nós sabemos que quem é o fundador é Jesus Cristo. Mas olhe só a importância de Paulo, que chega a confundir aqueles que não têm fé, imaginando que foi ele que foi o grande responsável aí por fundar o cristianismo. Sabemos que não. É nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bom ter esse dado. Talvez você até ouça alguém falar sobre isso, e aí nós temos como rebater. Não. A igreja nasce naquele momento da cruz, quando é lançado, quando a lança perfura Jesus, e ali água jorra. Ali nasce a igreja. Ali começa verdadeiramente o nosso momento. Junto com Pedro, Paulo é considerado coluna da igreja. São aqueles dois primeiros apóstolos que tiveram a força, um com o primado de Pedro ali, para segurar a igreja, e outro com a coragem de ser missionário. Então são as duas colunas. Então, especificamente, vamos estudar Paulo, essa coluna. E Deus fez uma escolha não ao acaso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o quanto Paulo ele era estudioso, o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou na sua juventude, até em infância e juventude, dentro dos estudos. E ele dominava muito bem a língua grega. O grego, naquele momento, naquele império que estava consolidado, era a principal língua para as negociações, para o comércio, muito parecido com o que é o inglês para nós hoje. Quantas coisas, quantos trabalhos, quantas atividades aí estão somente em inglês. Naquela época era o grego. Então Deus, quando escolhe o apóstolo para anunciar para todos os povos, ele escolhe alguém que domina a língua. Então Paulo, ele era preparado para essa missão. Não diferente de mim, não diferente de você. Estamos aqui como catequistas, ministros da palavra, ou nas outras atividades pastorais aí na sua comunidade. Estamos aqui estudando, nos preparando para anunciar. Então isso é um ponto importantíssimo que nós também temos que levar em consideração. Nós sabemos a força e o poder de Deus. Conhecemos e sabemos que a capacidade que Ele tem de fazer uma pedra, fazer uma mula falar. Mas não é prático. O mais comum é Deus se utilizar de pessoas que estão preparadas, de pessoas que estão ali estudando, se dedicando, estão prontas para falar, estão prontas para agir, para serem missionários. Então, o passo de você estar aqui estudando, se dedicando, estar com sua Bíblia, seu caderno, estar com a sua caneta tomando notas, isto já te coloca dentro de um diferencial, não melhor, nem pior, mas dentro de um diferencial, ou seja, alguém que está se preparando para anunciar. E isto fala muito também o que é a missão da catequese e desenvolvimento humano. Quando nós pensamos em criar este apostolado, que levasse cursos, formações, estratégias para a catequese, através da internet, como nós estamos fazendo, os nossos grupos de Telegram, WhatsApp, o nosso YouTube, Instagram, Facebook, SoundCloud, Spotify. Quando nós utilizamos todas estas redes, nós estamos colocando à disposição o nosso conhecimento, a nossa vontade, a nossa coragem, para sermos também apóstolos. Neste período, anunciadores,
da palavra de Deus, missionários. Hoje é o recurso que nós temos nas mãos. Temos que aproveitar, temos que utilizar. Por isso, não tenha medo de anunciar a palavra de Deus. Não tenha medo de ser como Paulo. Mas vamos lá? Vamos dar início então ao estudo da figura de Paulo. Quem é Paulo? Paulo é nascido em uma família de tradição muito forte judaica. Mas ele não nasce em Jerusalém. Ele nasce em Tarso. E sua família tem essa tradição fortíssima de cuidar, de preparar os estudos dos seus filhos para que não percam as suas raízes judaicas. Paulo ele é da tribo de Benjamim. Por isso o seu nome Saulo. Saulo é o mesmo que Saul. Saul, o rei, que também era da tribo de Benjamim. Então veja a ligação aí do nome, da origem de Paulo. Paulo tem uma passagem, o primeiro momento talvez que ele apareça na Bíblia ali, é o momento que ele é testemunho do assassinato de Estevão, do martírio, o primeiro mártir. Paulo está presente nesta cena e a Bíblia relata. Se você quiser acompanhar, abra comigo o apedrejamento de Estevão, Saulo, o perseguidor. Está em Atos dos Apóstolos 7, a partir do versículo 55. Ali conta a história. Deixa eu achar especificamente o versículo onde fala, o 58, quando fala de Estevão. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Então esse é o primeiro momento que Saulo aparece ali na palavra de Deus. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Testemunhando um momento cruel, duro. E se ele estava ali testemunhando, significa que ele aprovava isso. A religião, o movimento cristão, ele vinha se expandindo. Imagine o tamanho que já estava o cristianismo. Eles tinham começado ali com os 12 apóstolos, os 72 discípulos que Jesus tinha feito. Muitos acabaram vendo os milagres, os prodígios do Senhor. Claro que desanimaram depois com a morte, né? Lembra, discípulos de Emaús? Talvez aquele sentimento de, pensávamos que ele ia ser o nosso libertador, foi um sentimento que tomou todo mundo e o povo acabou desanimando um pouco. Mas em Pentecostes aquilo reaviva nos apóstolos e eles começam a evangelizar, começam em si a missão da igreja. Nós vemos logo no começo do Ato dos Apóstolos que Pedro, em um discurso apenas, foi capaz de converter 3.000 pessoas. Ou seja, a religião, o cristianismo, estava crescendo. Paulo, então, como nós podemos ver também em Filipenses 3, versículo 5, ele nos diz assim, que ele era nascido judeu, circuncidado no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu, parente dos hebreus, em observância da lei dos fariseus. Ele mesmo afirma isso. Então ele conta aí uma pequena biografia da sua origem. Então, Paulo, algumas vezes chamado Saulo, outras vezes Paulo, e é isso que gostaria de comentar com vocês agora. Ele mudou de nome? Será que antes de ser cristão, ele era Saulo e depois que se tornou cristão ele passou a ser Paulo? Por conta da mudança que aconteceu com Pedro. Simão
a partir do momento que Jesus lhe dá a missão de ser o sustento ali da igreja, de ser Pedro, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mudando o nome dele de Simão para Pedro, nós imaginamos que tenha acontecido algo semelhante com Paulo, mas não é bem assim. Como ele tinha nascido fora de Jerusalém, uma região ali de Tarso, onde a influência romana era muito grande, era comum que ele tivesse um nome judeu, Saulo, como nós vimos anteriormente, advindo ali do nome Saul, e no mundo romano ele era chamado de Paulo, Paulus, né, para os romanos. Então era comum. Isso, se nós prestarmos atenção, acontece até hoje. Aqui no Brasil, até comum. Você conhece algum japonês, por exemplo, que tem dois nomes? Um nome brasileiro e um nome japonês? Dentro ali da sua comunidade de descendentes de japoneses, ele é chamado pelo nome japonês e às vezes, e fora dele, chamado pelo seu nome brasileiro. Acontece, porque às vezes a sonoridade do nome japonês não é tão comum, não é tão agradável ao ouvido brasileiro. Então ele possui dois nomes, muito parecido ao que aconteceu com Paulo ou Saulo, né? Então não houve essa mudança de nome por conta da sua conversão. Não houve essa mudança de nome de ele antes de ser cristão era Saulo, depois ali da conversão passou a ser Paulo. Não. Ele poderia ser chamado pelos dois nomes, um nome mais judeu e um nome mais romano. Vamos agora aprofundar um pouco na vocação e no chamado de Paulo, antes de entrarmos dentro da sua primeira viagem missionária. É importante nós conhecermos bem o personagem, já temos alguns relatos seu de biografia, e agora vamos ver o chamado. Como foi o chamado deste homem à vocação de missionário? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 e seguintes. Nós vamos conversando um pouquinho sobre cada um aí dessas passagens. Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos, o que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vindo do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? E ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Neste primeiro momento, nós vemos Paulo cumprindo a sua missão de perseguidor da igreja. Era o que ele acreditava ser o certo. Ele foi criado, instruído, não havia recebido a luz do Cristo ainda, então ele imaginava que aquilo era uma ameaça à verdadeira doutrina que ele pensava que era a judaica, a farisaica do momento. Então o que era necessário fazer? Prender, acabar, desfazer com aquela seita. E utilizando a Bíblia Jerusalém, você pode, se você tiver, você pode ver que no versículo 4, aqui eles usam até a expressão Saul, Saul. Lembra quando nós falamos, né, que ele tinha esse nome, Saulo, Saul, é o mesmo nome? E Jesus então faz uma intervenção na vida dele. Apesar deste ser um momento de estudo, eu gostaria que você fizesse uma pequena pausa agora e se lembrasse do momento em que Deus te chamou pelo nome, do momento que você foi chamado para a sua missão. É muito importante nós nos lembrarmos das nossas origens.
Quantas vezes nós estamos dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, trabalhando já no automático, sem fazer essa parada estratégica para relembrar o nosso chamado. Algumas vezes nós transformamos até os nossos ministérios dentro da igreja como se fosse uma empresa. Algo muito automático, algo muito sem espiritualidade. Então, ao olhar este chamado de Paulo, eu também quero te convidar a olhar o teu chamado. Como é que você foi escolhido, separado? Escolhido é ser separado para ser um agente transformador também, assim como Paulo. Qual foi o momento exato que você foi chamado? Você se lembra? A primeira vez que te chamaram para dar catequese? O primeiro momento que te chamaram para ser ministro da Eucaristia? Para atuar em uma pastoral da criança, a pastoral do dízimo? Qual foi a primeira vez que você fez uma leitura dentro da celebração eucarística? Me recordo muito do meu chamado. Aqui em meu bairro, nós não tínhamos uma igreja pronta ainda, feita. Nós celebrávamos em casas. Era um pouco distante a paróquia. Então o pároco, na época, ele deu autorização e ele vinha celebrar a missa na garagem de um homem que cedia para nós a sua casa. E com o passar do tempo, a igreja tinha até um terreno já aqui no bairro. Foi construída uma casinha uma espécie de sapê. Foi nessa igreja que eu fiz no primeiro, podemos dizer assim, ato dentro da igreja. Foi realizar uma leitura durante a missa. Eu era bem novo, tinha cerca de 8, 9 anos. Uma comunidade estava começando, eram poucas pessoas, acabava tendo um espaço até grande para as crianças. E consegui fazer a minha primeira leitura. Então esse foi o meu primeiro chamado, o primeiro momento. Mas tinha uma história por trás. Eu já tinha uma paixão muito grande pela palavra de Deus. Se algum de vocês fez já o curso de Tobias, vocês se lembram que eu conto lá sobre a história de Tobias, que foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, motivado pelo meu avô. E este foi um chamado. Então, a partir dali eu estava preparado, já tinha lido a palavra, já conhecia a Bíblia, apesar de ter 8 anos, não conhecia, vamos dizer assim, toda a estrutura dela, conhecia na maturidade de uma criança de 8 anos. E aceitei esse convite de fazer a leitura, então foi o meu primeiro chamado. Aí depois acabamos desenvolvendo outras atividades dentro da comunidade, até me encontrar mais tarde dentro da catequese, que é o grande chamado que eu sinto até hoje em minha vida e minha história, que é catequizar jovens. E agora, nesse apostolado também, ajudando catequistas. Mas veja, é muito bom nós relembrarmos tudo isso. Então relembre a sua história também. É muito parecido, às vezes nós estávamos aí dentro dos nossos caminhos, dos nossos orgulhos, sendo que Jesus estava gritando na nossa frente, vem para mim. E quando nós olhamos para o nosso chamado, nós recordamos o porquê nós estamos aqui. Continuando a palavra, no versículo 7. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzido então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias, e ele respondeu,
Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele, ora, acaba de ver. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem para mim um instrumento de escolta, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vim. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, e tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Algumas partes muito importantes agora para a gente estudar dentro destes passos que Deus foi instruindo tanto Paulo quanto o Ananias. Primeiro, um momento de silêncio, um momento de jejum. Ele fez o seu encontro pessoal com Cristo. E ao fazer esse encontro pessoal, ele não saiu já pregando, não. Ele precisou de um tempo para absorver isto. E Ananias ali fez dois papéis interessantes. O primeiro, da acolhida, aquele que obedece o Senhor e vai e acolhe. E o segundo papel, daquele que batiza. Olha que interessante. Paulo acabara de ter uma experiência tremenda com o Senhor. Imagina, o Senhor lhe apareceu. Ele viu Jesus. Mesmo assim, a instrução era para que o batizasse. Olha a importância do sacramento do batismo. Talvez naquele momento pudéssemos pensar assim: ele já fez o seu encontro com Jesus. Ele não precisa do batismo. Basta-lhe esse encontro. Basta-lhe esta experiência. Mas não é bem verdade. Ele precisa do sacramento. Olha a força. A água, a intenção, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que Ananias faz. E ainda olhando a figura de Ananias, nós vemos um comportamento que às vezes acontece conosco. Somos um pouco seletivos. Olha, aquela pessoa serve para estar na igreja, aquela não serve. Olha, aquele lá não é uma boa pessoa, ele não pode estar na igreja. Mais ou menos o que passou na cabeça de Ananias. Como assim levar para dentro da igreja uma pessoa como Paulo, que persegue, que tem carta de autorização dos chefes da sinagoga para levar preso todo aquele que se dizer cristão? Este eu vou ter que batizar, este eu vou ter que ir até a casa dele, recobrar a vista dele. Ah, é difícil. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós olhamos algumas pessoas dentro da igreja e pode até passar pela nossa cabeça: o que este faz aqui? Como se a igreja fosse um lugar de recompensa, quando na verdade a igreja se compara muito mais a um hospital, onde nós, enfermos e necessitados, pecadores e limitados, somos chamados a nos aproximar da cura que é o Senhor.
Ele é capaz de nos recobrar a vista. Ele é capaz de nos dar o batismo, para que, através desse batismo, seja um sinal visível de pertença à igreja. Paulo, a partir do momento que ele é batizado, ele passa a pertencer à igreja. O batismo nos torna filhos. O filho pertence ao Pai. Pertence agora, então, à igreja. Então é este o chamado que ele recebe. Olha a história deste homem como vai se construindo. Uma escolha providencial. Deus o escolheu para uma missão muito nobre. Todo este período de conversão de Paulo, os grandes historiadores dizem que é entre aproximadamente o ano 35, 36 ali. Não dá para precisar assim exatamente, mas é mais ou menos dentro desse período. Logo após a sua conversão, Paulo ele prega em Damasco na sinagoga, ou seja, ele se apresenta diante dos judeus, falando, dando essa boa nova, e por um grande período ele vai para a Arábia. Seu primeiro encontro com Pedro em Jerusalém, com os outros apóstolos, se dá 3 anos depois da sua conversão. Olha que lição interessante nós podemos tomar neste período da vida de Paulo. Ele recebe a conversão, recebe o batismo, tem essa experiência pessoal com o Senhor, faz uma pregação na sinagoga de Damasco, ou seja, se apresenta como cristão e passa agora por um momento de silêncio. Ele não sai já evangelizando. Ele vai assimilar tudo aquilo que lhe aconteceu. Imagina você ter sido formado todo o tempo, ter se dedicado aos estudos, ter dentro daquela compreensão que ele teve que os cristãos estavam fazendo um mal. De repente, o próprio Jesus lhe aparece e chama para que ele seja um agente de conversão dos judeus, de todos os israelitas e dos povos gentios. Aquilo não era algo assim que nós podemos olhar com muita simplicidade. É uma reviravolta gigante. É uma mudança tremenda na vida deste homem. Então ele precisa assimilar isso. E ele passa cerca de 3 anos mastigando, entendendo tudo isso que aconteceu, para aí sim se encontrar com Pedro, com os outros apóstolos e confirmar ali a fé. Olha que processo interessante. Algumas vezes nós imaginamos que logo ali na primeira conversão a pessoa já deve sair fazendo 1001 coisas, 1001 atividades. Temos que ter paciência com os nossos jovens na catequese, ter paciência com aquelas pessoas que chegam na comunidade. É uma novidade muito grande conhecer Jesus. Então dê tempo ao tempo. Deixe a pessoa assimilar esta conversão. Às vezes acontece da pessoa começar a ir em um grupo de oração, por exemplo, da renovação carismática, e as pessoas quererem logo no primeiro mês, no começo, empurrar para que a pessoa faça algo. Tem um exemplo aí da renovação, mas em qualquer outro movimento. Ou a pessoa aparece na igreja, já quer convidá-la para fazer 1, 2, 3, 4, 5 coisas ali. A gente sabe que falta mão de obra, né? Aí a gente vê uma pessoa na comunidade, a gente já quer logo agarrar e deixe primeiro ela ser catequizada, experimentar a fé, para que aí sim comece a trabalhar. Porque senão não fica aquele fogo de palha, aquela primeira emoção, e aí logo aquilo esfria e ela deixa de servir. Então, muito cuidado com isso. Olha esse exemplo de Paulo.